Vamos falar sobre o debate de ontem, porque, gente, vamos lá. Diante de tudo que aconteceu no primeiro turno, tivemos soco, cadeirada, só faltou chute nas partes íntimas, isso, minha gente. O debate de ontem até que foi relativamente civilizado. Mas olha, não faltou ataques. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos se enfrentaram pela primeira vez nesse primeiro turno. O Boulos, ele teve uma postura mais precisa, né, de ter uma postura mais proativa, porque ele está atrás das pesquisas. O Ricardo Nunes jogou ali um pouco na defensiva, mas eu quero que vocês vejam, né, nos acompanhem alguns highlights do debate de ontem. Matheus, coloca por gentileza aí o primeiro trecho do debate. Deixa eu trazer o nosso Ricardo Kerstmann, que sempre me ajuda nessas análises de cunho político. Meu caro Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu queria começar, nós fizemos questão de começar com essa imagem, né? Esse afago meio irônico do Nunes em relação ao Boulos, porque essa imagem, eu inclusive daqui a pouco vou escrever, vou fazer tipo o Rodolfo agora, daqui a pouco vou escrever um artigo para poder pegar essa imagem, que eu acho que ela é muito metafórica, Ricardo, não sei se você concorda comigo, porque depois de cadeirada, soco no olho, você ter dois candidatos que se abraçam, né? Me parece que, assim, simbolicamente, a política em São Paulo parece que voltou ao normal. Porque o debate de ontem, eu senti isso ontem no debate. Ele voltou a ter. Pode trazer para cá, Matheus, porque o debate ontem em São Paulo, ele me pareceu um pouco nesse contexto, Ricardo, que o espectador voltou a ver aquela clássica política, a política tradicional, de dois candidatos que se atacam, né? Mas que ali tentam manter ali um certo nível, né? Em que os golpes são um pouco acima da cintura, acima da linha da cintura, melhor dizendo. Houve o ataque do Boulos em relação ao Nunes, dizendo que ele era incompetente porque não pôde as árvores em São Paulo. O Nunes jogou a responsabilidade para o governo federal, questionou o Boulos. Não, Boulos, mas você poderia ter trabalhado no Congresso para aprovar uma legislação mais dura em relação às agências reguladoras e às fornecedoras de energia. Aí houve ali um embate sobre a questão da máfia da Merina em São Paulo, levantado pelo Boulos, e o Nunes aí deu um momento de Pablo Marçal, dizendo, olha, que você, até brincou, né, falou pro Boulos, não, Boulos, mas você aí não entende muito de trabalho. Aí eu te jogo, meu querido, parece que em São Paulo as coisas voltaram mais ou menos aos eixos, ou você acha que eu tô sendo otimista demais? Boa tarde, Wilson, e boa tarde também para os nossos queridos antagonistas. Não, eu não acho que você está sendo otimista demais e nem está enxergando o que não deveria. De fato, se não a melhor das políticas, né, mas a boa política, pelo menos, voltou à cena sim. Esse abraço aí que você acabou de mostrar para todo mundo, ele pode ser considerado emblemático. Eu gostaria, Wilson, que ele fosse sincero, que ele fosse legítimo, porque aí ficaria melhor ainda. A política não precisa necessariamente ter rivais, ter inimigos. A política precisa ter adversários, pessoas que, de forma antagônicas, colocam suas posições e as defendem, mas sem agressão, sem xingamento, sem mentiras, sem violência, como a gente acabou assistindo, infelizmente, nos debates anteriores, com a cadeirada, com o soco, com ofensas, com palavrões. Isso verdadeiramente não vale, isso não engrandece a democracia em nada, não traz absolutamente nada de proveitoso para o eleitor. Ontem, o que a gente assistiu foi mais ou menos isso, né? Uma certa cordialidade na troca de ataques. Ah, isso é possível? Sim, é possível. Você pode retirar os esqueletos dos armários que cada um dos candidatos guardam, pode apresentar as fraquezas de cada um, as incongruências, né? As mentiras que cada um acaba contando, mas isso pode ser feito de uma forma até irônica, como foi no caso do abraço. O Boulos chegou perto, isso aí foi uma coisa contestada, porque ele quebrou as regras, né? Ele chegou perto demais do outro candidato, mas que teve presença de espírito, né? O Nunes teve essa presença de espírito. As propostas, Wilson, aí eu vou ficar ainda, né, no primeiro turno, eu vou continuar decepcionado. A gente não encontra efetivamente propostas razoáveis, propostas que a gente sabe que vão ser implementadas, a gente não encontra novidades, Wilson, né? É sempre mais do mesmo. Vou construir, vou fazer, escola, educação, saúde, segurança, mas a gente sabe que é tudo discurso vazio. Eu queria muito ver algum desses candidatos apresentando coisas inovadoras e coisas que pudessem ser levadas adiante.
né? Principalmente no campo de tecnologia, principalmente também no campo de novos investimentos, como atrair mais investimentos para São Paulo de forma sustentada. Eles trocaram as acusações sobre apagão, cada um defendendo o seu lado e cada um acusando até indevidamente o outro, mas nenhum deles versou efetivamente sobre as questões climáticas. E nenhum apresentou, Wilson, um plano efetivo, e é isso que eu espero há décadas. Eu que convivo de perto com São Paulo, já morei aí e vou a São Paulo com muita frequência, eu espero há décadas um plano viável para enterrar de uma vez esses fios que, além de emporcalhar a cidade, trazer uma poluição visual horrorosa, causa a cada ciclo de chuvas esse tipo de apagão. Não tem jeito. Pode ser a Enel, pode ser a antiga Eletropaulo, a AES, não vai ter jeito, pode vir quem quiser. Choveu, ventou, as árvores vão cair sobre os fios, e é assim que acontece, infelizmente. E aquele detalhe, né, o Ricardo, esse tipo de obra é uma obra que não se vê, esse é que é o ponto, né? E político, é chato a gente dizer isso, é clichê demais, mas o fato é que a obra que não aparece, político não se interessa, né? Porque você precisa colocar a fiação por debaixo enfim, por debaixo das vias, então você tem esse problema, né? É tipo aquela clássica discussão sobre drenagem profunda nas grandes cidades. É uma obra que ninguém quer, que nenhum político quer executar, porque ninguém vê. Só que é aquela obra essencial que, quando aparece a chuva, aí você pensa: olha, nossa, tivemos aqui a drenagem profunda, aqui sim, de fato, né, houve a mão do prefeito, né? Infelizmente, né, Ricardo? O Wilson, essa história de obra, né, que não se enxerga, você está perfeito, é o tal do saneamento básico, né? Uhum. Cano, esgoto, ninguém percebe. Não é à toa que a gente tem mais da metade das famílias do Brasil vivendo ainda em condições precárias, sem saneamento básico, sem água e esgoto tratado dentro de casa. Até porque, Wilson, tem uma outra questão envolvida nisso aí. Todos esses projetos e essa de fiação aérea, enterrar essa fiação, seriam projetos de muito longo prazo. Você não consegue fazer isso em um ano, você não consegue fazer isso em nenhum mandato. São Paulo tem quilômetros, centenas, milhares de quilômetros de vias que precisariam ser primeiro, né, cavucadas, aqui em Minas a gente fala isso, né? Elas vão ter que ser abertas, cavucadas, para depois enterrar esses fios, para depois cobrir adequadamente. Só o trabalho, o custo de transposição desses fios aéreos para subterrâneo é um negócio muito, muito caro, o valor envolvido é muito alto, mas uma hora isso tem que começar, assim como o saneamento básico em regiões que não são atendidas de forma alguma, você tem palafitas, né? Você não tem um mínimo de água e esgoto tratado nessas regiões, uma hora isso tem que começar. Do contrário, a gente vai conviver com um país miserável, com regiões miseráveis, com doenças, com subdesenvolvimento, com prejuízos monumentais. Olha o prejuízo que esse apagão, que já dura 4 dias, tem causado em São Paulo, coisa de mais de 1 bilhão. Você imagina você fazer essa conta ao longo dos últimos anos e os anos vindouros? Não é possível que isso não seja levado em conta na hora de você fazer um investimento para poder enterrar de uma vez esses malditos fios. Isso é inaceitável, Wilson. Regiões, eu estava transitando ontem, né, perto do escritório, perto da redação do Antagonista. A gente tem um dos bairros mais caros da cidade, o bairro dos Jardins. Esses bairros estão às escuras até hoje, até ontem estavam, mas você vê o emaranhado de fios, você tem comércios caríssimos, lojas de grife, você tem restaurantes caríssimos. Talvez uma associação comercial, você tem a FEComércio, que é uma entidade muito forte em São Paulo, de alguma forma poderia caminhar também nesse sentido. Dos entes privados tentarem resolver, na ausência da atuação pública, tentar resolver a situação. Não, é inacreditável. Matheus, coloca, por gentileza, outro trecho do debate que entrou aí aquela discussão policial que a gente já estava acostumado em outros debates. Matheus, coloca aí, por gentileza. A minha vida é de correção. Correção. Por isso que na minha vida toda eu combati corrupção. Tenho Então, meu caro, lembra que eu acho que foi na segunda-feira ou foi na semana passada, não lembro agora. Minha memória já começa a dar uns apagões, sem utilizar sem necessariamente fazer um duplo, né, um trocadilho infame. Mas, Ricardo, isso aqui ficou muito claro, né? Essa cena, né, me deixou muito clara a estratégia do Boulos no segundo turno. E nós já falávamos aqui no programa que o Boulos ele vai ter um grande problema no segundo turno, porque ele gastou todo o seu arsenal, né,
toda a sua munição no primeiro turno. Essas denúncias que ele aponta, esses indícios, né, esses ataques que ele fez no debate de ontem, foram os mesmos ataques que ele utilizou durante o primeiro turno. Então, você tem aí o Boulos atrás das pesquisas, o Boulos precisando desesperadamente criar um fato novo para encurralar o Nunes. E até aqui, até ele conseguiu dar aquela, né, fazer aquela pressão em relação ao prefeito. Mas me parece, Ricardo, que o Boulos ele vai ficar refém da falta de um fato novo. Ontem, um terço do debate, ele bateu na tecla de que a questão da falta de energia em São Paulo era culpa exclusiva da Prefeitura de São Paulo. E o Nunes, né, saiu ali pela tangente, mostrou que não é necessariamente bem isso. Então, o Ricardo, eu quero levantar a bola para ti, porque me parece que o Boulos ele está numa situação muito difícil nessa campanha. Ele precisa achar um fato novo, parece que não acha, vai de um jeito, vai para um outro, e aí eu acho que vai ficar nesse ping-pong. E como você mesmo já me alertava aqui no início do segundo turno, numa situação, né, como a do Nunes, se ele jogar parado na retranca, ele só não precisa levar uma goleada. Se ele não levar uma goleada, ele vence o jogo, né? Então me parece, Ricardo, que essa cena que a gente acabou de exibir, ela é meio metafórica, ela mostra muito como é que vai ser a tônica do segundo turno, não? Wilson, os políticos eles sempre procuram, em época de campanha, principalmente na reta final de campanha, eles sempre procuram a tal bala de prata, né? Aquilo lá que vai catapultar a vitória. O Boulos, muito mais do que refém, como você acabou de falar, de acusações requentadas, muito sem até profundidade, né? Ele é vítima da rejeição, da elevada rejeição que ele tem. Essa eleição em São Paulo, ela me parece muito solidificada já, muito calcificada, né? Esse é um termo que anda na moda. Porque a rejeição que o Boulos carrega com si, a rejeição que o eleitorado conservador de São Paulo tem contra o campo progressista, e o Boulos faz parte da extrema, né, desse campo progressista, isso é muito solidificado, isso é muito, eu diria, imutável. Tem que haver algum fato muito relevante para fazer um eleitor que jamais votou na esquerda ou jamais votaria no Boulos pensar em mudar o voto por causa de alguma acusação que ele possa trazer contra o Ricardo Nunes. E essas acusações, mais uma vez, você disse isso, eu repito, são acusações antigas, que não têm nem grande relevância assim. Até porque esqueleto, eu falei agora há pouco, todos eles têm guardado nesses armários. Eu acho que o Ricardo Nunes, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem vivido uma situação um pouco semelhante. O prefeito Fuad, por exemplo, ele nem vai aos debates, justamente para não dar margem para essa bala de prata, para não ter nenhum escorregão grande que o impeça de atingir a vitória. O Ricardo Nunes, se jogar parado, ele vai levar essa. Então eu acho que basta ele fazer esse papel, né? Não entrar na pilha, ser um cara polido nos debates e responder dentro do possível às provocações e aos ataques do Boulos. Tudo continuando assim, na época da escola a gente falava noves fora nada, deve dar Nunes. É exatamente, o tal do noves fora nada, se não acontecer nada, dá Nunes. E algo que eu refletia na vinda para cá para a redação. Nesse momento, eu não sei se você concorda comigo, Ricardo, e pode discordar, por favor, né? Porque, enfim, afinal de contas, né, vivemos numa democracia. Aqui a gente ainda vive numa democracia, né, meu caro? Me parece que nesse segundo turno, só um fato novo, mas um fato novo de grandes proporções para tirar essa eleição do Nunes. E quando eu falo por grandes proporções, eu estou falando de operação de Polícia Federal, um vídeo, sei lá, eu estou colocando no campo das hipóteses, um vídeo íntimo do Ricardo Nunes, e olha que nem isso, né? Porque em São Paulo já aconteceu algo parecido na disputa pelo governo do estado. Então, assim, me parece que para o Nunes, né, perder tem que ser um fato realmente extraordinário, porque hoje é dia 15, o segundo turno vai acontecer daqui a 11 dias. Então tem que ser. E a diferença entre os dois é uma diferença ali de 20, 22 pontos, 23 pontos, dependendo aí do Instituto de Pesquisa. Amanhã, inclusive, vai sair Quest, que já vai dar aí um termômetro inclusive sobre debates sobre as consequências da chuva. Então me parece que o Boulos, ele
tem uma situação muito delicada, porque o tempo joga contra ele e, de fato, né, me parece, né, pelo menos na minha visão, é que ele vai depender de um fato realmente extraordinário para conseguir reverter esse cenário. Porque desde as primeiras pesquisas, eu estou falando desde agosto, né, os primeiros levantamentos já apontavam isso, que 2/3 dos paulistanos não estavam dispostos a votar num candidato de esquerda. E o primeiro turno meio que mostrou isso. 1/3 para o Nunes, que é de centro, 1/3 para o Marçal, que é de direita, e 1/3 para o Boulos, que é de esquerda. Olha, essas pesquisas que você se referiu, Wilson, eu acho que elas vão ser praticamente definitivas, né? Ou definidoras, salvo a tal bala de prata, salvo aconteça alguma coisa muito fora da curva. Porque elas já vão captar essa questão toda do apagão. Eu, Ricardo, intuo, e eu falo a minha percepção até como consumidor barra eleitor. Eu acho que esse movimento de colocar culpa, né, esse movimento feito pelo Boulos, de colocar a culpa do problema no Ricardo Nunes, isso talvez seja ainda pior para ele. Porque, obviamente, o prefeito de turno, ele é o responsável por boa parte dos problemas da cidade. O prefeito de turno é responsável pela falta de poda, né, ou a poda insuficiente das árvores que caem sobre os fios. Mas esse problema é histórico, isso é recorrente. Eu acabei de publicar isso, uma coluna no portal No Antagonista, justamente sobre isso, falando que de Lula a Nunes, filho feio não tem pai. E aí, nessa coluna, eu vou destrinchando e apontando todos os envolvidos, pessoas físicas e jurídicas, porque a gente tem a Enel, a gente tem a Aneel, a gente tem o prefeito Ricardo Nunes, a gente tem o presidente Lula, a gente tem o ministro Silveira, a gente tem agentes tentando capitalizar de forma oportunista em cima desse fato todo. Quando uma população que já está tão sofrida por outros problemas, quando ela se vê tão prejudicada assim, por uma coisa que chega a ser banal, né? Que é essa falta de energia. Isso virou jargão nos últimos dias, que na Flórida um furacão causou menos estrago nessa questão de energia, tem menos gente sem luz lá do que em São Paulo. Quando isso ocorre, a população ela fica tão revoltada, repito, eu volto a falar como população, como consumidor e eleitor, a gente fica tão irritado que quando vem um político que é responsável, porque todos eles são responsáveis históricos por isso, e vem e aponta o dedo para o outro de forma oportunista, isso me soa uma coisa até contraproducente. Isso me faz ter raiva. Eu, particularmente, não acho que essa questão climática, essa questão da falta de energia tenha trazido grandes prejuízos para o Ricardo Nunes. Mas quem vai dizer são as pesquisas.